No próximo capítulo da novela Três Graças, Josefa fica horrorizada ao saber que Gerluce viu Raul dormindo na rua. A revelação cai como uma bomba. A cuidadora sente o peito apertar, a culpa morder fundo e a certeza de que algo saiu completamente do controle. Para Josefa, não é só o choque de ver o jovem reduzido àquela situação, mas o medo concreto de que Raul esteja caminhando para um fim trágico, sem ninguém para segurá-lo antes da queda definitiva. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Ferete inventa para Zenilda que Rogério surtou e desapareceu de novo. Ele pinta o quadro com tintas exageradas, fala em delírios, ameaças e confusão mental. Mas Zenilda, longe de engolir a história, sente o cheiro da mentira. O discurso ensaiado do marido não encaixa, e cada palavra dita só aumenta sua desconfiança. Determinada, Zenilda pede a Lorena para lhe apresentar Juquinha. A conversa, segundo ela, é apenas formal, mas Lorena percebe que há algo mais por trás daquele interesse repentino. Zenilda quer respostas, e talvez aliados. Do outro lado da cidade, Joelle passa mal ao receber uma ligação dizendo que Raul está morto. O mundo gira, o chão some e o nome dele escapa de seus lábios antes que ela desmaie. Viviane fica intrigada quando Selma conta que, antes de perder os sentidos, Joelle chamou por Raul, como se estivesse se despedindo ou implorando por ajuda. Jorginho leva Joelle para casa, preocupado com o estado frágil da jovem. Ela acorda confusa, negando acreditar na notícia, mas o medo já se instalou como uma sombra difícil de afastar. Lorena, tensa, fala a Juquinha que Zenilda quer conversar com a estagiária sobre o inquérito da morte de Rogério. O pedido deixa Juquinha em alerta. Nada naquela investigação é simples e qualquer deslize pode custar caro. Em paralelo, Herculano comenta com Samira que Lena continua achando que está grávida de verdade, vivendo uma ilusão perigosa que pode explodir a qualquer momento. Casper, por sua vez, avisa a Ferete que a polícia também está interessada nas Três Graças, apertando o cerco. No final do dia, Joelle passa mal novamente e Lígia, sem pensar duas vezes, pede ajuda a Joaquim. Algo está profundamente errado. E os próximos acontecimentos prometem virar tudo de cabeça para baixo. A máscara de civilidade de Arminda cairá de vez, revelando uma vilã ainda mais fria, calculista e perigosa do que o público imagina. O que começará como uma tentativa de chantagem banal, terminará em assassinato brutal, dentro da própria mansão da Megera, em uma sequência carregada de tensão, ironia cruel e desprezo absoluto pela vida humana. Célio, acreditando ter encontrado uma brecha para lucrar em cima dos segredos de Arminda, decidirá subir o tom. Depois de acompanhá-la até a chacrinha e perceber que sabe mais do que deveria, o sujeito exigirá um pagamento alto pelo silêncio. Ele se mostrará confiante demais, abusado demais e, sobretudo, ignorante quanto ao tipo de mulher que está enfrentando. Arminda ouvirá tudo em silêncio, com um meio sorriso nos lábios, fingindo ponderar cada palavra, enquanto por dentro já estará arquitetando a morte do chantagista. A vilã deixará claro que aceita negociar. Dirá que precisa pensar melhor, que aquele não é um assunto para ser resolvido na rua e que ele deveria ir até sua mansão para conversarem com mais calma. O convite soará como vitória para Célio, que sairá se gabando, certo de que finalmente colocou Arminda contra a parede. Ele não perceberá que, na verdade, acabou de assinar sua sentença de morte. Na mansão, Arminda preparará o terreno com requintes de crueldade. Mandará os funcionários se retirarem mais cedo, ajustará a iluminação para criar um clima intimista e escolherá cuidadosamente o sapato de salto-agulha que usará naquela noite. Nada será por acaso. Cada detalhe fará parte do ritual silencioso que antecede o crime. Quando Célio chegar, será recebido com cordialidade falsa.
Arminda o convidará a entrar, servirá bebida, circulará pela sala como uma predadora paciente, deixando-o cada vez mais à vontade. Ele, tomado pela soberba, acreditará que está no controle da situação. Rirá. Fará insinuações vulgares e, em determinado momento, disparará a frase que selará seu destino. Hoje, eu sou seu súdito. Pode fazer comigo o que quiser. O que ele não esperava era a resposta imediata e mortal. Em um movimento rápido, preciso e sem qualquer hesitação, Arminda cravará o salto-agulha diretamente no peito de Célio. O impacto será seco, brutal. O homem mal terá tempo de reagir ou entender o que aconteceu. Atônito, tentará dar um passo para trás, mas a vilã o empurrará com força escada abaixo. O corpo rolará pelos degraus, batendo violentamente até ficar estendido no chão, imóvel. A morte será instantânea. O silêncio que se seguirá será cortado apenas pela respiração controlada de Arminda, que observará o cadáver com frieza absoluta. Nenhum remorso, nenhum tremor, apenas desprezo. Ela ajeitará o vestido, respirará fundo e soltará um comentário ácido, como se estivesse lidando com lixo. Menos um problema. É nesse momento que Helga surgirá, tendo presenciado toda a cena sem emitir um único grito. Longe de se mostrar chocada, a funcionária revelará um passado sombrio e surpreendente. Com naturalidade perturbadora, ela se oferecerá para ajudar a patroa a se livrar do corpo. Já fiz muita limpeza desse tipo, dona Arminda. Só de ex-marido foram 3, dirá, com um humor mórbido que deixará claro que aquela não é sua primeira experiência com cadáveres. Arminda aceitará a ajuda sem pestanejar. Pelo contrário, passará a tratar o corpo de Célio como um estorvo doméstico. Chamará o morto de gambá morto, reclamará do cheiro, da sujeira e, principalmente, do transtorno causado. O crime para ela será apenas mais uma tarefa incômoda na rotina. Juntas, Arminda e Helga decidirão enrolar o corpo em uma das cortinas mais caras da mansão. Um tecido de linho egípcio, importado, escolhido a dedo. Enquanto puxam o pano e envolvem o cadáver, Arminda reclamará, indignada, não com o assassinato, mas com o prejuízo financeiro. Você tem noção do preço do metro desse tecido em dólar? Disparará, deixando claro que, para ela, o valor do objeto supera o da vida que acabou de tirar. O contraste entre o luxo da mansão e a brutalidade do crime tornará a cena ainda mais perturbadora. O corpo, agora oculto pela cortina sofisticada, será arrastado pelos corredores como se fosse um móvel velho prestes a ser descartado. Sem perder tempo, Arminda pegará o telefone e ligará para Ferete. Sua voz será firme, impaciente, autoritária. Ela exigirá que ele envie um capanga imediatamente até a mansão para resolver um problema. Não entrará em detalhes, mas deixará claro que se trata de algo que precisa desaparecer sem deixar rastros. Tem um gambá morto aqui. Quero isso longe da minha casa agora, ordenará. Do outro lado da linha, Ferete perceberá a gravidade da situação pelo tom da aliada. Mesmo sem perguntas, ele entenderá que Arminda cruzou uma linha sem volta. A partir dali, os dois estarão ainda mais ligados por sangue, silêncio e crimes compartilhados. Enquanto aguardam a chegada do capanga, Arminda circulará pela mansão, verificando se não deixou pistas, ajustando objetos fora do lugar e ensaiando mentalmente a versão que contará caso alguém desconfie. Helga, por sua vez, mostrará eficiência assustadora, limpando vestígios com precisão cirúrgica. A tensão crescerá a cada minuto. Qualquer barulho parecerá ameaça. Qualquer sombra, um risco. E mesmo assim, Arminda manterá o controle absoluto, provando que nos próximos capítulos ela não apenas manipula, mas mata. E segue em frente como se nada tivesse acontecido. O sumiço de Célio começará a ecoar como um ruído incômodo nos bastidores de Três Graças, levantando suspeitas e criando fissuras perigosas no castelo de mentiras de Arminda.
O que para ela parecia um problema resolvido, rapidamente se transformará em um rastro silencioso de tensão, medo e decisões cada vez mais arriscadas. Pouco depois da ligação, o capanga enviado por Ferretti chegará à mansão pelos fundos, evitando câmeras e curiosos. O homem estranhará o clima pesado no ar, mas não fará perguntas. Ao ver o corpo enrolado na cortina, entenderá que não se trata de um simples serviço. Arminda dará ordens secas, diretas, como se estivesse lidando com uma entrega qualquer. Nenhuma emoção, nenhuma explicação. Apenas a exigência de que tudo desapareça sem deixar vestígios. Enquanto o cadáver é retirado, Helga demonstrará nervosismo pela primeira vez. O silêncio da casa, agora limpa demais, começará a incomodá-la. Arminda, por outro lado, se mostrará irritada apenas com o atraso do plano e com a possibilidade de alguém notar a ausência da cortina no salão principal. Para ela, o maior risco não é a morte de Célio, mas a chance de perder o controle da narrativa. Ferretti chegará à mansão horas depois. Ao cruzar com Arminda, os dois trocarão um olhar pesado, cúmplice e perigoso. Não haverá abraços nem palavras de conforto. Apenas uma conversa fria, objetiva, quase empresarial. Ele confirmará que o corpo já teve o destino correto e alertará que, a partir daquele momento, qualquer deslize poderá custar caro. Arminda reagirá com desprezo, afirmando que sempre esteve no comando e que não será agora que começará a errar. Mesmo assim, pequenos detalhes passarão a atormentá-la. Um objeto fora do lugar. Uma lembrança do tom debochado de Célio. Uma sensação incômoda de que alguém viu ou ouviu mais do que deveria. A vilã tentará seguir a rotina normalmente, mas o peso do crime começará a se infiltrar em suas atitudes, deixando-a mais agressiva, impaciente e desconfiada de todos ao redor. Helga, por sua vez, ficará dividida entre a lealdade e o medo. Ela saberá demais, e Arminda saberá disso. A relação entre as duas ganhará contornos ainda mais tensos, marcados por olhares atravessados e silêncios cheios de ameaça. O desaparecimento de Célio começará a ser comentado por vizinhos, conhecidos e até por pessoas da chacrinha. Perguntas surgirão, histórias desencontradas circularão, e mesmo sem um corpo, a ausência falará alto demais. Arminda acreditará ter vencido mais uma batalha, mas estará longe de imaginar que esse assassinato marcará um ponto de virada irreversível. A partir dali, cada passo dela será observado. Cada decisão terá consequências mais severas, e o jogo de poder entrará em uma fase ainda mais sombria. O sangue derramado dentro da mansão não ficará enterrado para sempre. Ele voltará à tona e cobrará seu preço. Ferretti vai provar mais uma vez que não conhece limites quando o assunto é sobreviver no topo. Pressionado pelas investigações que se aproximam e sentindo o cerco se fechar dentro da própria fundação, o empresário vai arquitetar um dos movimentos mais baixos de toda a trama, jogar toda a culpa do esquema de falsificação de medicamentos nas costas de Rogério, seu ex-sócio e antigo aliado. O clima de tensão começa a se intensificar quando Leonardo passa a desconfiar das atitudes do pai. O jovem percebe mudanças sutis no comportamento de Ferretti, reuniões secretas, telefonemas encerrados às pressas e documentos que somem das gavetas. O assunto Rogério, que antes era tratado com desprezo ou ironia, vira um verdadeiro tabu dentro da mansão. Leonardo, inquieto, decide ir direto ao ponto. Ele cerca o pai em um momento aparentemente banal, mas carregado de tensão. O silêncio entre os dois é cortado por um olhar duro do empresário, que já antecipa o teor da conversa. Até que, enfim, você parou de chamar ele de tio Rogério. Só por isso vou te dar um conselho, dirá Ferretti com um meio sorriso venenoso. Esquece esse assunto. A resposta, em vez de tranquilizar, só aumenta a desconfiança do playboy. Leonardo não aceita mais ser tratado como criança, principalmente porque Ferretti insiste que ele assuma, em breve, um cargo de poder dentro da fundação. A contradição é evidente.
Quer o filho como sucessor, mas o mantém no escuro sobre os maiores escândalos da família. Inconformado, Leonardo pressiona. Ele lembra que seu nome também está em jogo e que qualquer escândalo envolvendo a fundação pode respingar diretamente nele. O jovem respira fundo e faz a pergunta que Ferretti mais teme ouvir. Só me diz uma coisa. O Rogério sabia desse esquema de falsificação de remédios? Por alguns segundos, o empresário avalia o terreno. O olhar frio denuncia que uma decisão está sendo tomada ali, em silêncio. É nesse instante que Ferretti opta pelo caminho mais covarde e mais conveniente. Sabia de tudo. A ideia foi dele. Dispara sem hesitar, com uma naturalidade assustadora. Mais alguma pergunta ou posso voltar aos meus afazeres? A mentira cai como uma bomba. Leonardo sente o impacto imediato da declaração, mas algo dentro dele não se encaixa. O tom do pai é seco demais, ensaiado demais. Ferretti não demonstra raiva, mágoa ou ressentimento. Apenas pressa. Pressa em encerrar o assunto. Pressa em empurrar a culpa para alguém que não está ali para se defender. Enquanto isso, nos bastidores da fundação, o clima é de pânico contido. Funcionários começam a comentar em sussurros sobre auditorias inesperadas e documentos revisados às pressas. Ferretti manda apagar rastros, destruir papéis e reescrever histórias. Tudo precisa apontar para Rogério. Tudo precisa afastar qualquer suspeita dele próprio. Leonardo passa a revisitar mentalmente lembranças do passado. Conversas antigas, atitudes de Rogério, decisões tomadas em conjunto. Quanto mais ele pensa, mais percebe que algo está errado. Rogério sempre foi ambicioso, sim, mas nunca imprudente. O esquema é grande demais, complexo demais, para ter sido obra de um homem só. Do outro lado da cidade, Rogério sequer imagina o tamanho da armadilha que está sendo montada contra ele. Seu nome começa a circular em relatórios internos, anotações sigilosas e dossiês que podem a qualquer momento vir à tona. Ferretti age rápido, como um predador acuado que ataca antes de ser atacado. A relação entre pai e filho entra em um território perigoso. Leonardo, dividido entre a lealdade familiar e a própria consciência, passa a observar cada movimento de Ferretti com outros olhos. O que antes parecia apenas autoritarismo, agora soa como medo. E o medo, ele sabe, costuma levar as pessoas a cometerem erros fatais. Ferretti, por sua vez, se mostra cada vez mais confiante. Confiança essa que beira a arrogância. Para ele, Rogério é o bode expiatório perfeito, ausente, cercado de mistérios e já marcado por conflitos do passado. Na mente do empresário, a história está resolvida. Basta sustentá-la com firmeza até que vire verdade. Mas nos próximos capítulos, a mentira começará a apresentar rachaduras. Pequenos detalhes fora do lugar, contradições em depoimentos e a insistência de Leonardo em buscar respostas prometem colocar esse castelo de cartas em risco. Ferretti pode até acreditar que venceu essa batalha, mas a guerra está longe de terminar. A engrenagem da mentira começará a ranger alto demais para ser ignorada. Leonardo decide agir em silêncio. Sem confrontar o pai novamente, ele passa a vasculhar arquivos antigos da fundação, contratos esquecidos e relatórios que nunca chegaram às reuniões oficiais. Cada documento encontrado reforça a mesma sensação incômoda. O esquema de falsificação nasceu muito antes de Rogério sair de cena. E sempre esteve sob o comando direto de Ferretti. O rapaz liga pontos que ninguém ousou ligar. Datas não batem, assinaturas aparecem repetidas, decisões estratégicas surgem sempre com a chancela do empresário. Leonardo percebe que o pai não apenas mente, mas ensaia cada palavra como quem já prevê o próximo golpe. A frieza com que Ferretti incriminou Rogério volta a ecoar em sua cabeça como um alerta. Ao mesmo tempo, rumores começam a circular fora da fundação. Um antigo fornecedor surge disposto a falar.
Um ex-funcionário reaparece exigindo proteção em troca de informações. Ferete sente o baque. O controle que ele tanto preza começa a escapar pelos dedos, e o empresário passa a agir de forma ainda mais agressiva, pressionando aliados e ameaçando quem demonstra hesitação. Leonardo observa tudo de perto. O herdeiro entende, enfim, que não está apenas diante de um pai autoritário, mas de um homem capaz de destruir qualquer um para se manter no poder. A dúvida deixa de ser se Ferete é culpado. A questão passa a ser até onde ele vai para não cair. Enquanto isso, o nome de Rogério ganha força como principal suspeito nas investigações. O cerco se fecha ao redor dele mesmo à distância. Cada nova prova fabricada por Ferete parece empurrar o ex-sócio para um abismo sem saída. Mas, ironicamente, esse excesso de zelo começa a levantar suspeitas onde deveria haver consenso. A tensão explode quando Leonardo percebe que, ao assumir a fundação no futuro, herdará não apenas o império, mas também os crimes. E pela primeira vez, ele entende que o silêncio pode torná-lo cúmplice. O jovem se vê diante de uma escolha sem retorno: continuar protegido pela mentira do pai ou abrir uma guerra que pode destruir sua própria família. Ferete, confiante demais, não percebe que o maior risco nunca foi Rogério. Sempre foi o filho que ele subestimou. E quando pai e filho passam a caminhar em direções opostas, fica claro que alguém vai cair. A pergunta que passa a assombrar os corredores da fundação é simples e devastadora. Quando a verdade vier à tona, quem pagará o preço final? A tensão atinge um nível irreversível. Ferete passa a sentir o peso da própria armadilha. O empresário começa a ser consumido pela paranoia, desconfiando de todos à sua volta. Qualquer funcionário vira ameaça, qualquer pergunta soa como acusação. O homem que sempre controlou o jogo agora reage por impulso, cometendo erros que jamais cometeria em tempos de calma. Leonardo, por sua vez, dá um passo além. Ele descobre a existência de registros paralelos, guardados fora da fundação, que comprovam que o esquema de falsificação foi estruturado diretamente por Ferete. Datas, transferências e ordens internas desmontam, peça por peça, a versão jogada sobre Rogério. O jovem entende que a mentira do pai não é apenas estratégica, é desesperada. O clima entre os dois se torna insustentável. Ferete percebe o distanciamento do filho, nota os olhares atravessados, as perguntas que já não são feitas à toa. Ele tenta retomar o controle com ameaças veladas e discursos sobre lealdade familiar, deixando claro que espera a obediência absoluta. Leonardo escuta em silêncio, mas sua decisão já está tomada. Enquanto isso, o nome de Rogério continua sendo usado como escudo. Ferete insiste na narrativa, mesmo quando ela começa a ruir. Quanto mais ele repete a mentira, mais evidente fica seu medo. O empresário sabe que, se Rogério falar, ou se a verdade emergir por outro caminho, todo o império construído à base de poder e intimidação pode desmoronar de uma vez. Nos bastidores, forças começam a se mover. Pessoas que foram caladas no passado enxergam uma brecha. Antigos aliados de Ferete avaliam mudar de lado. A fundação, antes sólida, passa a parecer um castelo rachado, sustentado apenas pela arrogância de um homem que acredita ser intocável. Leonardo entende que o confronto não será imediato, mas será inevitável. Pai e filho agora caminham em rota de colisão, e o próximo passo pode definir não só o futuro da família, mas o destino de todos os envolvidos no esquema criminoso. Ferete viverá uma de suas noites mais perturbadoras. Tomado pela obsessão de vigiar a própria filha, o empresário decidirá seguir Lorena e Juquinha pelas ruas do centro de São Paulo, sem imaginar que esse impulso o levará a um dos maiores vexames de sua vida, e a um confronto direto com tudo aquilo que ele sempre se recusou a enxergar. Desde o momento em que avista as duas caminhando lado a lado, rindo e trocando olhares cúmplices, Ferete sentirá um aperto no peito. Algo o incomoda, mas ele insiste em racionalizar, convencido de que se trata apenas de mais uma fase da filha. No entanto,
Quando Lorena e Juquinha param em frente a um bar LGBTQIAPN+, iluminado por luzes coloridas e repleto de gente diversa circulando pela calçada, o vilão trava. Ele reduz a velocidade do carro, observa com atenção e sente o suor escorrer pelas têmporas. Ainda dentro do automóvel, Ferrete acompanha cada gesto. As duas se aproximam, trocam palavras ao pé do ouvido e, sem cerimônia, se beijam. O chão parece se abrir sob os pés do empresário. Minha menininha... Deu errado. Tudo errado. Que foi que eu fiz para merecer isso, meu Deus? Murmurará em choque, enquanto aperta o volante com força. Em seu delírio moralista, ele ainda tenta se agarrar a um último consolo torto. Pelo menos meu filho não é assim, dirá, sem imaginar que no mesmo capítulo, Leonardo estará vivendo a primeira noite de amor com a mulher que ama. Uma mulher trans, em uma cena marcada por entrega, respeito e emoção verdadeira. Atordoado, Ferrete não perceberá que Arminda, sempre atenta, também flagra Lorena e Juquinha se beijando à distância. A vilã não perde tempo. Corre para contar tudo ao amante, certa de que aquela informação será combustível puro para o ódio dele. Ao ouvir o relato, Ferrete explode. Sai cuspindo marimbondos, decidido a tirar satisfação ali mesmo, como se tivesse o direito de invadir a vida da filha e impor sua visão estreita de mundo. Sem ser notado, ele segue Lorena e Juquinha até o bar. Do carro, observa a movimentação na porta. Casais de homens, mulheres, pessoas trans, amigos de braços dados, risadas altas, liberdade estampada nos rostos. A diversidade o intimida. Gente, mas é cada um, comentará consigo mesmo, em um misto de medo, desprezo e confusão. Ainda assim, movido mais pelo ódio do que pela coragem, ele decide descer. Vou ter que ir eu mesmo, Macedo, afirmará, respirando fundo antes de sair do carro, como quem se prepara para entrar em território inimigo. Já no interior do bar, Ferrete parecerá um peixe fora d'água. A música alta, as luzes coloridas e o clima de descontração o deixam visivelmente desconfortável. Um garçom se aproxima, educado, e pergunta se ele está acompanhado. A simples pergunta o desestabiliza. Gaguejando, ele responde de forma atravessada e acaba se sentando sozinho, em uma mesa no canto, tentando manter uma pose de superioridade que não convence ninguém. Sem saber o que fazer com as mãos, Ferrete faz um pedido seco, quase agressivo. Me traz um uísque, 12 anos, duplo, cowboy, sem gelo. Enquanto a bebida não chega, ele observa ao redor com um olhar crítico, quase caricatural. Casais se beijam, trocam carinhos, dançam sem medo. Que fauna! Murmurará, como se estivesse em um zoológico humano, sem perceber o quão deslocado ele próprio parece naquele ambiente. O golpe final vem quando, do outro lado do salão, Ferrete avista Lorena beijando Juquinha novamente, agora com ainda mais intimidade. O choque é imediato. Ele se engasga com o uísque, arregala os olhos e quase se levanta da cadeira. O quê? Minha filha? Reage escandalizado, sentindo o rosto queimar de vergonha e raiva. O vilão vira o copo de uma só vez e pede mais bebida, numa tentativa desesperada de anestesiar o que está sentindo. É nesse momento que a situação sai completamente do controle. Adelson, um antigo colega de faculdade, reconhece Ferrete e se aproxima com um sorriso enviesado. Rapaz, não sabia que você era um entendido, comenta em tom insinuante, acreditando ter encontrado ali um velho amigo de clube. Confuso, Ferrete franze a testa. Entendido em quê? Não tô compreendendo, retruca, já irritado. Adelson insiste, cada vez mais direto, sugerindo que Ferrete teria saído do armário e que sempre desconfiou dele nos tempos de faculdade. Cada palavra é como uma bofetada. O empresário sente o sangue ferver, a visão escurecer e o orgulho ser esmagado em público.
Tomado pela fúria, ele explode em ofensas, chama Adelson de nomes preconceituosos, atrai olhares de reprovação de todo o bar e joga dinheiro sobre a mesa, como se isso pudesse comprar sua dignidade de volta. Sem olhar para trás, Ferete deixa o local às pressas. Antes de sair, ainda lança um último olhar para Lorena e Juquinha, que seguem se acariciando, alheias à presença dele, livres e seguras uma nos braços da outra. Do lado de fora, o vilão respira com dificuldade, sente o peso da humilhação e, pela primeira vez, se vê pequeno diante de um mundo que não gira mais em torno de seus preconceitos. Essa noite marcará um divisor de águas. Ferete não sairá ileso desse confronto com a realidade. E as consequências desse vexame prometem reverberar com força, tanto dentro de casa quanto em suas alianças mais perigosas. Do lado de fora do bar, Ferete permanecerá alguns segundos encostado no carro, tentando recuperar o fôlego e principalmente o controle. As mãos tremem, o maxilar trava e o olhar fica perdido, como se ele tivesse acabado de atravessar um território proibido. A sensação que o domina não é apenas raiva, é medo. Medo de perder o domínio sobre a própria família, medo de não reconhecer mais o mundo ao redor, medo de perceber que sua autoridade já não assusta como antes. No caminho de volta, Ferete liga o rádio do carro apenas para quebrar o silêncio, mas a música o irrita ainda mais. Ele desliga bruscamente e começa a falar sozinho, tentando justificar o injustificável. Na cabeça dele, tudo vira culpa de Lorena, de Juquinha, da influência errada, da cidade, do tempo moderno. Jamais dele, jamais de seus preconceitos, jamais de suas falhas como pai. Enquanto isso, dentro do bar, Lorena sente um arrepio repentino, como se tivesse sido observada. Ela olha em volta, mas não vê o pai. Juquinha percebe o desconforto da namorada e pergunta se está tudo bem. Lorena sorri, diz que sim, e decide ficar. Pela primeira vez, ela escolhe não fugir. Escolhe viver. Ferete chega em casa transtornado. Arminda o aguarda, certa de que ele virá com fogo nos olhos. E vem. Ele relata tudo de forma distorcida, omitindo o próprio vexame e exagerando o comportamento da filha. Arminda escuta em silêncio, mas um sorriso frio se forma em seu rosto. Ela percebe que aquele episódio abriu uma rachadura perigosa no orgulho do amante. E Arminda sabe exatamente como explorar feridas abertas. Dominado pelo ódio, Ferete começa a arquitetar medidas drásticas. Fala em cortar dinheiro, vigiar horários, pressionar, expor. Arminda não o interrompe. Pelo contrário, alimenta cada palavra, empurra o empresário para decisões cada vez mais impulsivas. Ela sabe que quanto mais Ferete perde o controle, mais previsível ele se torna. No dia seguinte, Lorena será surpreendida por uma mudança brusca no comportamento do pai. Ele tenta fingir normalidade, mas o olhar duro e as indiretas afiadas entregam tudo. Juquinha percebe o clima pesado e alerta Lorena. Ferete não vai deixar isso passar em branco. E não vai mesmo. O episódio no bar não será apenas um vexame isolado. Será o estopim de uma guerra silenciosa dentro da família, onde o preconceito de Ferete entrará em choque direto com a liberdade da filha. E dessa vez, ele descobrirá que perdeu mais do que o controle da situação. Perdeu o poder de intimidar quem já não aceita viver com medo. A trajetória de Raul tomará um rumo sombrio e doloroso, escancarando o fundo do poço que o jovem será capaz de alcançar. Abalado emocionalmente, fragilizado e sem qualquer lembrança de estabilidade, Raul entrará em colapso após o novo desaparecimento de Rogério. A ausência do pai cairá sobre ele como uma sentença definitiva. Na cabeça de Raul, não restará dúvida. Rogério terá sido assassinado em mais um atentado arquitetado por Ferete. Essa crença será o gatilho para uma sequência de decisões desesperadas. Dominado pela dor, pela culpa e por um sentimento profundo de abandono, Raul fugirá de casa sem avisar ninguém. Ele deixará para trás documentos, celular e qualquer vestígio de vida organizada. Sem rumo,
passará a vagar pelas ruas da cidade, dormindo em calçadas, marquises e terrenos abandonados. A fome, o frio e o medo se tornarão companheiros constantes. Em pouco tempo, Raul deixará de ser apenas um jovem perdido e se tornará, aos olhos de todos, mais um morador de rua invisível. A transformação física será chocante. Raul surgirá com roupas rasgadas e sujas, uma camisa social antiga que já não combina com nada, calça de moletom encardida, tênis gastos e quase sem sola. O cabelo estará sempre desgrenhado, a barba por fazer e o olhar perdido denunciará noites sem dormir. Seu comportamento se tornará errático, alternando momentos de apatia profunda com surtos de agressividade, típicos de quem se entrega ao vício sem qualquer controle. Sem dinheiro e sem perspectivas, Raul acabará se aproximando de outros moradores em situação de vulnerabilidade. Entre eles estará Mirinho, um homem calejado pela vida nas ruas, que enxergará no jovem um misto de ingenuidade e desespero. Mirinho passará a ensinar Raul a pedir dinheiro nos semáforos, em frente a padarias e restaurantes. Ele explicará como abordar as pessoas, quais frases usar, quando insistir e quando recuar. Raul, envergonhado no início, resistirá, mas a necessidade falará mais alto. Aos poucos, Raul aprenderá a estender a mão, a baixar a cabeça e a pedir moedas. Cada trocado recebido será imediatamente convertido em droga. O vício se intensificará de forma rápida e destrutiva. Raul passará a ser visto cambaleando pelas ruas, falando sozinho e se envolvendo em pequenas confusões. Em uma dessas ocasiões, ele perceberá que seu celular, o único objeto que ainda o ligava ao passado, foi roubado. Descontrolado, Raul partirá para cima de um rapaz ao reconhecer o aparelho em suas mãos. A briga chamará a atenção de quem passa pelo local. Empurrões, gritos e ameaças tomarão conta da cena. É justamente nesse momento que Arminda surgirá de carro. Ao passar pelo local, ela reconhecerá o filho em meio à confusão. O choque será imediato. Sem acreditar no que vê, Arminda mandará o motorista parar o veículo e descerá, tomada pela fúria e pela vergonha. Arminda apartará a briga aos gritos, ameaçando chamar a polícia. Sua presença imporá respeito e os envolvidos recuarão. Ao se aproximar de Raul, ela o analisará dos pés à cabeça, horrorizada com o estado deplorável do filho. O silêncio entre os dois será pesado. Raul evitará encará-la, enquanto Arminda tentará disfarçar o nojo e o desespero. A vilã deixará claro que aquela situação é inadmissível e sairá dali sem oferecer ajuda imediata, mas profundamente abalada. Mesmo após esse encontro, Raul continuará vagando pelas ruas. Em determinado momento, ele acabará encontrando abrigo temporário na chacrinha, onde passará a viver na casa de Gerluce. A cuidadora de Josefa acolherá o rapaz por compaixão, oferecendo comida, banho e um teto simples. Longe das ruas e sob vigilância, Raul ficará afastado das drogas por alguns dias. Nesse período, ele viverá uma falsa sensação de tranquilidade. Durante essa estadia, Gerluce já terá descoberto que Raul é o pai do filho de Joely. A revelação cairá como uma bomba silenciosa, fazendo Raul mergulhar ainda mais em sentimentos de culpa e responsabilidade. Mesmo assim, ele tentará se manter firme, ajudando em pequenos afazeres e evitando qualquer recaída. O jovem começará a acreditar que talvez ainda exista uma chance de recomeçar. Mas a calmaria durará pouco. Em uma noite aparentemente comum, quando Raul estará andando sozinho pela rua, um carro preto com vidros escuros se aproximará de forma suspeita. Antes que ele possa reagir, será abordado de maneira violenta. Braços fortes o segurarão e ele será colocado à força dentro do veículo. O desespero tomará conta. Raul gritará, se debaterá, mas será em vão. Cláudia e Angélico executarão o sequestro seguindo ordens diretas de Rogério. Dentro do carro, o medo inicial dará lugar à confusão. Raul tentará entender quem estaria por trás daquela ação.
A resposta virá de forma inesperada. Ao chegar ao cativeiro, ele finalmente verá Rogério, vivo, fora de perigo. O choque será imediato. Raul ficará paralisado por alguns segundos, sem conseguir acreditar no que vê. Em seguida, a emoção falará mais alto. Ele correrá até o pai e o abraçará com força, tomado pelo alívio e pelas lágrimas represadas. Rogério também se emocionará ao reencontrar o filho naquele estado deplorável, sentindo o peso das consequências de seu desaparecimento. Pai e filho trocarão olhares carregados de dor, culpa e sentimentos não ditos. O reencontro marcará um ponto de virada na trajetória de Raul, mas deixará claro que as feridas abertas ainda estão longe de cicatrizar. No cativeiro improvisado, o silêncio entre pai e filho será pesado. Após o abraço emocionado, Raul se afastará lentamente, observando Rogério como se tivesse medo de que tudo não passasse de uma alucinação causada pelas drogas. Ele tocará o rosto do pai, confirmando que é real. A revolta, então, virá junto com o alívio. Raul explodirá em lágrimas e palavras duras, questionando por que Rogério o deixou acreditar que estava morto, por que o abandonou à própria sorte e o empurrou para o abismo. Rogério ouvirá tudo em silêncio. Cabisbaixo, ele assumirá a culpa. Explicará que precisou desaparecer para não colocar o filho ainda mais em risco e revelará que Ferete continua sendo uma ameaça real. Cada palavra do pai fará Raul compreender que nada do que viveu foi por acaso. Ainda assim, a dor não desaparecerá. O jovem confessará que se perdeu, que se entregou às drogas, que mendigou nas ruas e que foi visto por Arminda em um estado humilhante. O impacto dessas revelações atingirá Rogério em cheio. Ele se sentirá responsável por cada lágrima do filho, por cada noite dormida na rua e por cada recaída. Determinado a reparar seus erros, Rogério afirmará que não permitirá que Raul volte para aquele inferno. Ele garantirá que o resgate não é apenas físico, mas emocional, e que fará o possível para reconstruir o que foi destruído. Enquanto isso, longe dali, Arminda não conseguirá tirar da cabeça a imagem do filho mendigando. A cena a perseguirá como um fantasma. Mesmo tentando manter a pose fria e controladora, ela começará a demonstrar sinais de culpa e inquietação. A vilã passará a investigar o paradeiro de Raul, pressionando pessoas próximas à chacrinha e desconfiando que Rogério esteja envolvido em algo maior do que aparenta. Na casa de Gerluce, Joelle também sentirá a ausência de Raul. Ela ficará dividida entre o alívio por ele ter desaparecido das ruas e o medo de que algo pior tenha acontecido. A revelação de que ele é o pai de seu filho ganhará ainda mais peso, trazendo conflitos internos e decisões difíceis que ela terá de enfrentar sozinha. No cativeiro, Rogério começará a traçar um plano para tirar Raul definitivamente da mira de Ferete e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para um acerto de contas. Ele deixará claro que o inimigo não pode suspeitar de que Raul está vivo e sob sua proteção. O jovem, ainda fragilizado, aceitará seguir as ordens do pai, mesmo sem saber até onde essa guerra poderá chegar. Nos próximos capítulos, a recuperação de Raul será lenta, marcada por recaídas, crises de abstinência e lembranças traumáticas da vida nas ruas. O reencontro com Rogério abrirá novas feridas ao mesmo tempo em que reacenderá antigos conflitos familiares. Arminda se aproximará perigosamente da verdade, Ferete continuará jogando nas sombras, e Raul perceberá que sobreviver foi apenas o primeiro passo.